E aí galera, sou o Vitor Salvador e no vídeo de hoje iremos falar sobre a autólise. Autólise, só esse nome já cria muita dúvida. Se eu devo fazer no meu processo, quanto de hidratação eu uso, quanto tempo eu uso, quanto tempo deixo a massa descansando. Então, enfim, isso causa muita dúvida em qualquer padaria. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de ficar só na diquinha, mas gosto de me aprofundar na minha matéria-prima, que é o trigo. É mais fácil você entender o que acontece quando você mistura farinha com água, a reação química da sua farinha, e assim você vai saber se você faz uma autólise ou não, ou se ela se encaixa dentro do teu processo. O trigo tem duas proteínas bem importantes, que são a glutenina e as gliadinas. São essas duas proteínas que formam o glúten. O glúten pode ser formado por duas formas: ação mecânica e a outra é tempo e reação química. A ação mecânica se dá através de sova, através de bater a massa numa macieira ou também em dobras. A outra é pelo tempo e transformação química. Ela ocorre quando você pega farinha e água, mistura e deixa ela repousar por um tempo ali. Essa técnica de misturar farinha com água e deixar ela descansar foi estudada por Raymond Calvel em 1974. Raymond foi um padeiro bem importante na França quando teve a Revolução nos anos 50 e 60. E ele liderou diversos estudos sobre panificação e um deles foi a autólise. Agora iremos estudar o descanso da massa de um ponto de vista químico. Só que antes nós temos que estudar o nome autólise de um ponto de vista químico. A autólise de um ponto de vista químico se refere à destruição de um tecido vivo e também é morto pelas enzimas e células do próprio organismo. Na massa não ocorre esse processo de autólise. Segundo a química, isso só ocorre quando o organismo está se degradando, como uma fruta que apodrece. Ali tem uma degradação e ela começa a apodrecer. Esse termo, autólise, está bem equivocado, porque o que na real acontece bastante na massa é um termo chamado hidrólise. Se está equivocado, por que ficou tão famoso, né, esse termo autólise? Muitos padeiros tentavam explicar e tentam explicar de uma forma rápida e resumida, falando que tem várias quebras no pão e usam o termo autólise. E eu acho que vale muito mais a pena explicar realmente o que acontece do que tentar explicar rápido e de uma forma simples, só que equivocado. Então vamos entender o que acontece dentro de uma massa quando ela está descansando, depois que você mistura farinha com água. Só que antes disso a gente vai ter que dividir esse estudo em três partes. Hidratação da farinha, batida e aumento de uma flora para o preparo para o fermento natural. Vamos começar falando sobre a hidratação da farinha. Quando você mistura farinha com água e deixa ela descansar, ali começa a acontecer coisas incríveis. A água tem uma função essencial na farinha de trigo. Ela causa a dissolução de algumas proteínas e um inchaço dos grãos de amidos, assegurando assim uma união das proteínas e criando a rede de glúten, onde o amido também está inserido nessa rede, e também criando uma massa mais extensiva. Agora iremos falar sobre a batida. Quando você mistura farinha com água e deixa descansar, ali tem várias transformações, e uma delas é a formação da rede de glúten, mas é uma porcentagem baixa, e você vai terminar de formar ela na macieira. Como as proteínas do glúten estão bem hidratadas, isso cria um ambiente e favorece na batida. E como ela está bem extensiva, isso também ajuda a não ter tanto atrito na rede de glúten quando você está batendo. Agora iremos falar do aumento da flora. Quando se fala flora, isso quer dizer que é uma preparação da massa para a fermentação.
Isso ocorre quando você mistura a farinha com água e deixa ela descansando. É mistura, não é desenvolver. Misturar a farinha com água. Após a mistura da farinha, a farinha começa a se hidratar. Essa hidratação causa inchaço no amido. E muitas enzimas que estavam inativas na farinha, ao entrar em contato com a água, elas passam a ser ativas. E uma delas é a amilase. A amilase causa quebras no amido. E essas quebras se chama hidrólise. E aí que se dá a transformação de alguns compostos químicos, como a maltose e a glicose. Isso é essencial para uma fermentação. O que temos que lembrar é que esse processo ele é pequeno para uma fermentação, porque o tempo dele é curto, mas ele favorece muito quando você coloca o fermento e bate e depois fermenta, porque ali já teve um início de uma flora para o fermento se estabilizar e fermentar bem. Então esse processo de autólise ele vai te ajudar muito na batida e na fermentação. Resumo da história. Todo esse processo ele demora segundos, é uma reação em cadeia. Uma coisa acontece e vai encadeando outra e várias vão acontecendo. Só que a gente só vai perceber isso 10, 30, 40 minutos depois. Então, isso é uma reação muito interessante que acontece dentro da massa. Agora, o que temos que fazer é ver se esse tipo de processo autólise ele cabe dentro do nosso tipo de farinha, no nosso processo, no nosso pão e no nosso dia a dia. Mas o que importa é a gente saber a reação química desse processo. E você vai saber o que fazer no teu dia a dia. E se você quer uma massa mais extensiva para trabalhar, para facilitar o teu trabalho no desenvolvimento, se você quer uma massa que tenha uma reação química de fermentação melhor, quando você coloca o teu fermento natural ali na massa, enfim, quem vai decidir é você, porque você sabe qual é a reação química que isso causa. E quanto mais conhecimento a gente tem sobre a nossa matéria-prima, mais pães bonitos e maravilhosos a gente vai fazer. Então você que gosta desse tipo de conteúdo, curta, se inscreva no canal e se você não gostou do vídeo, compartilhe com seu amigo, talvez ele goste. Até a próxima!